e saudável do país. A qualidade do ensino no Brasil, eu acho que dispensa comentário. Todos aqui leem jornais e veem, por exemplo, no teste comparativo internacional, que é o PISA, feito pela OECD, os alunos brasileiros de ensino médio de 15 anos ficam sistematicamente nas últimas colocações, tipicamente em 54º, 55º lugar entre 59 países, em matemática, ciência e leitura. Agora, qual é a relevância desse fato? A relevância desse fato é que a nossa capacidade como nação de investir em formação de capital físico e formação de capital humano fica seriamente comprometida por esse descalabro de um Estado que drena 40% da renda nacional e investe em capital físico apenas 2,5% do PIB. O Brasil hoje investe, tudo considerado, setor público, setor privado e a poupança externa, tudo considerado, nós estamos investindo em média 18% da nossa renda por ano. De cada R$100 de valor, nós direcionamos 80 para o investimento em máquinas, equipamentos, edificações, infraestrutura. É muito pouco. E é por isso que um ano como 2010 morre na praia, não se sustenta. 2010 cresceu 7,5%, mas era o quê? Era uma recuperação cíclica. Depois de um ano com recessão, como foi 2009, tinha muita ociosidade no parque produtivo brasileiro. As empresas brasileiras estavam funcionando, operando abaixo da sua plena capacidade. Havia infraestrutura, havia mão de obra qualificada. É muito fácil, quando você tem essa ociosidade, mobilizá-la para fazer o crescimento. Você usa mais intensamente o estoque de capital físico e humano do qual o país já dispõe. A economia cresce. Mas chega um momento em que esbarra, porque você já está muito perto da plena utilização da capacidade. Se não investir em formação de capital novo, capital físico e capital humano, não cresce. E o Brasil não consegue aumentar o seu nível de investimento. E a razão fundamental por que isso acontece é porque o Estado brasileiro não cabe no PIB brasileiro. Ele drena 40% da renda nacional e investe 2,5% da renda nacional. Isso, o termo técnico, desculpem, um terrível jargão dos economistas, é o que é tecnicamente chamado um crowding out fiscal. É uma drenagem em larga escala de recursos do setor privado para financiar gastos correntes do setor público. E aí estão incluídos a União, os 27 estados e os 5.570 municípios, que são sustentados pelo contribuinte brasileiro. Esse Estado não cabe no PIB brasileiro. Este é um fator estrutural. Não é culpa desse governo, não é culpa do anterior e nem do anterior ao anterior. É porque o modelo de Estado concebido na Constituição de 88 gerou este crescimento da carga tributária de 24 para 36,5. Lá atrás, em 88, arrecadava 24% do PIB e investia 3% do PIB. Era mais do que hoje. Hoje arrecada 36,5% e investe 2,5%. E qual é o problema do modelo de Estado? Era outra palestra que, fiquem tranquilos, eu não vou fazer aqui, mas na essência é o seguinte: nós tínhamos um Estado centralizado, em que o governo federal, o governo central, arrecadava e tinha as atribuições do setor público, e nós, em 88, passamos para o chamado Estado federativo, em que você transferiu para os estados e municípios muitas das atribuições do setor público, na área de educação, saúde, saneamento, etc. Só que esse movimento foi muito mal feito. Se fosse um movimento bem conduzido, ao crescimento do tamanho dos estados e municípios no bolo tributário, teria que ter correspondido uma diminuição equivalente da União. Você saiu de um modelo e passou para o outro. O que aconteceu na prática? Nós colocamos em cima daquele modelo de Estado centralizado mais uma camada de Estado nos entes federativos que passaram a ter novas atribuições. A União não diminuiu de tamanho, a União cresceu ainda mais, ao mesmo tempo em que os estados e municípios aumentaram também o seu gasto. Aí não dá. Aí a gente tem o que tem hoje, que é o federalismo truncado. A carga tributária passou de 24% para 36,5% do PIB e a capacidade de investimento diminuiu. Quase todo aumento de carga tributária foi contribuições. Por que contribuições?
Porque a contribuição é a modalidade de imposto que o governo federal arrecada e ele não é obrigado a compartilhar com os estados e municípios, como a Constituição obriga a fazer com os impostos tradicionais, o imposto de renda, o imposto de produtos industrializados. Essa anomalia das contribuições, que a Constituição de 88 deixou como alternativa, permitiu agigantar ainda mais o governo central, ao mesmo tempo em que se transfere uma fatia grande da receita tributária para os estados e municípios. Nós vamos ter que caminhar, se a gente quiser resolver e pensar seriamente a saída para valer desse país, nós vamos ter que decidir se nós queremos um modelo de Estado centralizado no governo federal ou se nós queremos um genuíno Estado federativo, em que a União vai ter que diminuir de tamanho e os entes federativos, os estados e municípios, vão ficar com as responsabilidades e com a arrecadação. O que não dá para ficar é com o federalismo truncado. São dois estados sobrepostos que o contribuinte brasileiro carrega nas costas. Nós vamos ter que rever esse modelo. Para terminar esse ponto, o ideal é que o dinheiro arrecadado por impostos seja gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. Ele não vá até Brasília para depois voltar. Isso é um Estado federativo. Vai diminuir muito a oportunidade de malversação, porque muito da corrupção brasileira está nesse passeio maluco do dinheiro, vai e volta, vai e volta. Vai aumentar a transparência, vai aumentar o que é chamado accountability, prestação de contas, e vai atender às demandas da população brasileira, que são demandas locais. Mobilidade urbana, saúde, educação, saneamento, segurança, são questões vividas em ambiente municipal, local. Nós temos que rever essa situação em que os prefeitos ficam de pires na mão e vêm a todo momento em Brasília pedir um trocado, porque o dinheiro que é arrecadado nos municípios vem até Brasília para depois voltar. E quando o governo dá isenção de IPI e outras coisas, ele está fazendo caridade para os empresários que recebem essas isenções com dinheiro que não é dele, porque o IPI é um dos impostos que ele compartilha com os estados e municípios. Então, esse é o problema estrutural. Queria falar um pouco agora do problema conjuntural, que é o problema da política econômica nos governos de segundo mandato do Lula e principalmente no governo Dilma. O Brasil construiu um excelente modelo de política econômica no segundo mandato do governo Lula e no primeiro mandato do Lula. Esse modelo se chama tripé, é o tripé macroeconômico. 3 elementos: austeridade fiscal, autonomia do Banco Central para perseguir o centro da meta e câmbio flutuante. Pagamos um alto preço para chegar nisso, que foi a extravagância do primeiro mandato do Fernando Henrique de manter o câmbio fixo e sobrevalorizado por muito tempo. Gerou uma tremenda crise, uma explosão. Finalmente chegamos a um novo modelo, a um novo arranjo que funcionou bem e que, para surpresa de muitos, o primeiro mandato do Lula não só preservou, como reforçou. O Brasil fez uma transição muito delicada de alternância de poder, que é importante, a democracia existe para isso. A primeira vitória do Lula mostrou que o Brasil é uma genuína democracia, porque a alternância de poder pode e aconteceu. E o Brasil mostrou uma tremenda maturidade nesse acordo suprapartidário que foi inicialmente apresentado na Carta aos Brasileiros, mas principalmente na implementação do primeiro mandato do Lula, que foi um reforço da austeridade fiscal. O primeiro mandato do Lula aumentou o superávit primário, o Banco Central independente, autônomo, para cumprir e cumpriu o centro da meta de inflação. Não é fácil o Banco Central fazer isso. Muitas vezes o Banco Central é chamado a tirar o barril de chope quando a festa começa a ficar animada, aumentando o juro. Não é agradável, mas tem que fazer, e foi feito, para surpresa de muitos, que achavam que um governo petista e Lula jamais permitiria, e foi feito. E nós mantivemos o câmbio flutuante, que também causa desconforto em alguns momentos, mas é parte da lógica desse arranjo. Mesmo na política chamada microeconômica, prevaleceu nessa transição Fernando Henrique II, Lula I, uma continuidade. O que é a política microeconômica? A política microeconômica são as ações do governo que interferem no funcionamento dos mercados. É ambiente de negócios, um tema que é tão caro a esse público e a todos nós.
é ambiente de negócios. Saber se o país é um país onde os mercados funcionam de maneira previsível, em que você tem segurança jurídica, em que você tem facilidade, não tem emperramento para que os mercados possam funcionar como funcionam. O que prevaleceu no Fernando Henrique II e Lula I? Permaneceu uma filosofia correta de que as ações microeconômicas do governo têm que ser horizontais. Ou seja, é melhorar o ambiente de negócios para todos e deixar o mercado fazer o seu trabalho, que é, com base na competência, na eficiência e na inovação, eleger os melhores. Fernando Henrique, privatizações, quebra de monopólio, fim da discriminação ao capital estrangeiro, lei de responsabilidade fiscal, tudo certo para melhorar o ambiente de negócios. Lula I, a mesma filosofia prevaleceu. As reformas microeconômicas, nova lei de falências, alienação fiduciária, que aumentou muito a segurança dos contratos de crédito. Aqueles números que nós vimos aqui do aumento do crédito às famílias no Brasil só foi possível porque aumentou a segurança jurídica do contrato de crédito. Os bancos puderam emprestar sabendo que, no caso de inadimplência, vão readquirir o bem, vão ser ressarcidos. O mercado de crédito imobiliário se beneficiou também de medidas e de mudanças institucionais, políticas adequadas para o setor elétrico, para o setor petrolífero. O país estava melhorando, o ambiente de negócios e vinha num momento muito positivo. Tanto na macro, o tripé, como na micro, nessa filosofia de horizontalidade. O governo vai fazer ações que melhoram o ambiente de negócio para todos. O que nós passamos a assistir nessas duas dimensões de política econômica a partir do segundo Lula, mas principalmente agora com a Dilma? Começar com o tripé. Como é que anda hoje o arranjo do tripé macroeconômico? Dimensão fiscal. As três pernas estão capengas, muito capengas. Lado fiscal. O governo não cumpre as metas de superávit primário mais baixas que ele próprio determina. E pior, passou a recorrer à chamada contabilidade criativa. Outra coisa que eu não queria ter visto como brasileiro voltar a acontecer no Brasil. Maquiagem, às vezes grosseira, da realidade do quadro fiscal do país. Vou dar um exemplo, podia dar muitos, tem muitos exemplos. Atrasar pagamentos de um ano para outro, para a conta não ficar tão feia, ou então não repassar os recursos que deveria aos estados e municípios, ou então, para dar o exemplo mais grosseiro, o Tesouro emite dívida, pega o dinheiro e transfere para uma estatal. A estatal pega esse dinheiro e paga dividendo para o Tesouro. E o Tesouro contabiliza isso como receita para cálculo do superávit primário. Maluquice. É o equivalente de você ter dinheiro num bolso da calça, passar o dinheiro para o outro bolso da calça e dizer que você ganhou. Desse jeito, qualquer um é milionário. Você fica milionário. Mas o mercado não é facilmente enganado. E é por isso que nós somos rebaixados pela agência de risco Standard & Poor's. Nós que lutamos e conquistamos no governo Lula o grau de investimento, estamos correndo sério risco de perder o grau de investimento. Falta só mais um passo. E se continuar nessa toada em que estamos, é questão de tempo. Inflação. Uma barbeiragem foi cometida. No sistema de meta de inflação, se o centro da meta não é para valer, as coisas não acontecem. Se as pessoas não acreditam que o centro tem credibilidade, que vai ser cumprido, o teto vira o centro. Esse governo, no Banco Central, deu a entender desde o início que uma inflação perto do teto estaria de bom tamanho. Então, eles perderam, vou ter que usar o jargão de novo, peço perdão, perderam a ancoragem das expectativas. As expectativas sobre a inflação futura deixaram de convergir para o centro da meta. O teto virou o novo centro. Acomodou no teto. E aí começa a ir para o corpo a corpo de controle de preços, que é um grande retrocesso, ameaçador até. É um caminho que já é um início de tango, pessoal. Infelizmente. A Argentina foi muito mais longe do que nós, eu espero que não aconteça aqui. Mas começar a controlar a inflação, segurando o preço de gasolina, forçando o preço da energia elétrica a cair,
que aliás é um contrassenso no momento em que o país precisa usar melhor a energia elétrica, precisava estar conservando e não barateando artificialmente. Começar a segurar transporte coletivo, inclusive foi curioso o que aconteceu com o transporte público, né? Normalmente o aumento da tarifa é feito em janeiro pelas prefeituras, pelos municípios, porque é a época que os estudantes estão de férias, então não tem manifestação. Esse ano passado, o ministro da Fazenda ligou para os prefeitos e, para controlar a inflação de janeiro, ele pediu para atrasar o reajuste para maio. Vocês viram o que aconteceu, né? O governo, sem perceber, plantou as manifestações de junho, pelo artificialismo oportunista de tentar atrasar o reajuste de uma tarifa de janeiro para maio, para segurar a inflação no mês. É realmente uma engenharia política inacreditável essa, né? Conseguiu fazer o país explodir de manifestações, até bem-vindas, porque mostraram o grau de descontentamento da população e a frustração nossa de ver que aquele momento acabou, que nós perdemos o pé. Banco Central, tem um americano que diz uma frase que eu costumo repetir, tem um analista americano, Martin Mayer, que diz: Central banking is largely a theatrical business. A arte do Banco Central, a ação do Banco Central é em grande medida jogo de cena. Isso é real. O jogo de cena é o quê? É fazer com que as pessoas acreditem que o centro da meta é para valer. Esta gestão não entendeu o jogo de cena. Comunicou que no teto da meta estaria bom. Não está nada bom, já é muito alto o centro. Nós estamos agora com esse ano, mesmo com o artificialismo todo, a inflação vai passar do teto em meados do ano. E a população começa a sentir isso no bolso, né? Porque quem mais sofre, eu já falei, é quem menos se protege da inflação. E é a inflação de alimentos, entre outras coisas. Câmbio. Não vou elaborar demais, mas também é uma perna que ficou capenga no tripé. Porque o câmbio, que tinha clareza de ser flutuante, o governo intervém apenas para eliminar muita volatilidade, este governo, sem entender a lógica do tripé, quando o câmbio ficou muito valorizado, eles interviram, criando o IOF, criando impostos, restringindo a entrada de capitais, e disseram que iam se comprometer com o câmbio num certo patamar. Aí, quando a inflação começou a incomodar, eles vêm e dizem que o câmbio volta a ser flutuante. E ninguém mais sabe qual é o regime cambial no Brasil. Isso é não entender como funciona esse sistema. Então, o tripé está capenga, nas três pernas. E na microeconomia? Eu falei aqui da horizontalidade. O grande retrocesso aqui foi que o novo governo, esse governo Dilma, que está terminando, ele partiu para o microgerenciamento da economia. O que é o microgerenciamento? Em vez de fazer medidas que valem para todos, o governo passou a escolher os vencedores. Passou a mudar as regras do jogo da economia de acordo com a pressão dos lobbies e dos interesses empresariais que melhor se fazem representar nos gabinetes ministeriais. Por exemplo, desoneração. Em vez de fazer a desoneração geral, uniforme, horizontal para todos, passou a fazer no caso a caso. Dá para a linha branca, dá para automóvel, inclusive gerou todo esse problema das cidades brasileiras, além do subsídio da gasolina, o estímulo ao transporte particular, com ausência de investimento em infraestrutura, deu no que deu. Começou a mexer na desoneração da folha salarial, que é extremamente bem-vinda, se fosse geral para todos, mas também no caso a caso. Tarifa de importação. Precisa ter previsibilidade, precisa ter regras gerais permanentes. Quando o câmbio estava sobrevalorizado e começou a ter muita importação, grupos empresariais vieram a Brasília, demandaram aumento de tarifa protecionista para 100 categorias de produto. O governo deu. Quando o contrário, os preços começam a subir, a inflação começa a incomodar, porque os setores protegidos conseguem aumentar os preços, o governo vem e começa a reduzir, caso a caso, as tarifas de importação de algumas categorias de produto. Não pode. Tarifa de importação não pode ser mudada oportunisticamente ao sabor das circunstâncias. Tem que ser parte permanente do ambiente econômico do país. Crédito. O BNDES assumiu uma função no Brasil que é altamente questionável. A partir de 2008, 2009, o governo passou a financiar o BNDES por meio de endividamento do Tesouro. O Tesouro emite dívida nova
é dívida que não entra na dívida líquida, porque tem a contrapartida dos ativos no BNDES, emite dívida nova, transfere para o Tesouro, transfere do Tesouro para o BNDES e o BNDES empresta para os seus parceiros, para os seus eleitos. E não são pequenos e médios que pegam apenas o troco. Eu estou falando dos grandes, que pegaram bilhões de recursos de empréstimo a crédito altamente subsidiado. Sabem qual o tamanho dessa extravagância? A partir de 2009, o volume de recursos que o Tesouro transferiu para o BNDES ceder a crédito altamente subsidiado para poucos grandes empresários brasileiros, acho que eu não preciso dar nome aos bois, né? E a palavra boi aqui não é gratuita. É a petroleira, é a empresa de telecomunicações, etc. Sabe qual é o tamanho dessa extravagância? Nós estamos falando de 9% do PIB, 400 bilhões de reais de dívida criada para transferir para os bancos estatais para financiar grandes empresas que teriam perfeitamente como financiar os seus investimentos sem recorrer a crédito subsidiado. Olha a situação da grande empresa. Podem imaginar um grande empresário brasileiro diante da seguinte situação. Ele, corriqueira e costumeiramente, financiou seus investimentos com lucros retidos. Ele retém uma parte dos lucros que ele não distribui e, com isso, ele faz o investimento que ele precisa. Agora, ele tem uma alternativa que é um crédito altamente subsidiado do BNDES. Mas ele precisa investir. O BNDES exige que seja para investimento. O que o empresário faz? O lucro retido que ele normalmente usaria para fazer um investimento, ele empresta para o governo. Ele compra papéis do Tesouro e recebe como juro a Selic. Aí ele vai para o BNDES, toma um empréstimo com juro subsidiado e ele vai pagar o juro que é a TJLP, se não menos. E embolsa a diferença. E nós pagamos a conta. E não aumentou em nada o nível de investimento na economia brasileira. Só que 9% do PIB brasileiro foram transferidos em dívida nova do Tesouro para o BNDES. Pasmem, o volume do subsídio nesse descasamento de juro é maior do que o Bolsa Família. Só que está concentrado num grupo muito seleto de empresários de grande porte que teria perfeitamente como financiar os seus investimentos. Ou com lucro retido, ou no mercado de capitais, ou com recursos externos. É um retrocesso. Isso é recriar aquela conta movimento do Banco do Brasil, os mais velhos aqui vão lembrar, que é o descontrole da economia. E as políticas setoriais? Numa penada destruíram centenas de bilhões de reais do setor elétrico, forçando, sem negociar direito, uma queda de tarifa de energia elétrica e mudando as regras de concessão. E o petróleo? Bom, basta abrir qualquer jornal ou ligar qualquer televisão para ver o que se tornou a Petrobras. Aliás, é um enorme paradoxo. O governo de perfil estatizante conseguiu prejudicar enormemente as duas principais estatais do Brasil, a Petrobras e a Eletrobras. Esse governo é curioso, ele colocou a bandeira das empresas estatais como sendo algo a ser preservado e a ser incrementado, e, na prática, ele vai deixar as duas de joelhos. Petrobras hoje valendo menos da metade do que já valeu. E, no caso do pré-sal, uma novidade que correu o mundo, né? Assim como tem o leilão holandês, agora tem o leilão à brasileira. É o leilão de um único participante. O leilão do pré-sal. É microgerenciamento que gera a espiral intervencionista. Porque quando você começa a intervir na economia, no caso a caso, de acordo com o poder de pressão do lobby, você corrige um problema aqui, mas você gera uma outra distorção ali. Depois, quando você percebe aquela outra distorção, você tem que intervir de novo, mas ao fazer essa modificação, você gera mais 3 distorções. E essa espiral intervencionista enredou a política econômica. Então, o tripé ficou capenga e nós perdemos a dimensão da horizontalidade, na qual tanta coisa clama por ser feita.
A simplificação do sistema tributário, eu acho que é a primeiríssima medida que o Brasil precisa ter. Mas para todos, não é mudando no caso a caso e negociando a cada ano se vai ter desoneração, se não vai ter desoneração, porque o empresário, a cabeça do empresário é a seguinte: se não tiver previsibilidade, se eu não tiver confiança no ambiente, como é que eu vou empatar recursos em projetos de longo prazo se eu não sei o que vai estar valendo daqui a pouco? Se a tarifa de importação vai ser X ou Y, se o sistema tributário vai onerar mais ou menos o setor em que eu atuo, se a desoneração da folha salarial veio para ficar no meu setor ou não veio no meu setor, vai depender da negociação. Nós voltamos para um ambiente no Brasil em que uma boa reunião num gabinete de ministro vale mais do que aumentar a produtividade, aumentar a eficiência e inovar. É uma nova realidade que nos levou, nos trouxe para esse quadro preocupante que eu descrevi inicialmente. Houve uma deterioração grave na qualidade da política econômica no Brasil. Eu queria terminar agora com um pouco dos desafios para vocês colocados por essa nova realidade. Eu vou falar de duas coisas. Primeiro, o desafio para o empresário e depois o que está colocado para nós como cidadãos. Para o empresário, eu vou repetir o Warren Buffett. Quando a maré baixa é que nós descobrimos quem estava nadando nu. Essa economia mais complicada agora vai ser, já é e vai ser, porque 2015 vai ser um ano de ajuste em qualquer cenário, exige de vocês muito mais seriedade, competência e rigor na gestão. Como é que uma empresa se legitima num ambiente de mercado? Como é que uma empresa justifica a sua existência quando ela atua no corpo, na fronteira e na trincheira do contato com o cliente, com o consumidor, no qual a empresa precisa se eleger todos os dias? Precisa receber o voto monetário daquele cliente que vai lá e põe a mão no bolso para comprar o que você vende, o produto ou serviço. Como é que uma empresa se legitima numa economia de mercado? Tem dois caminhos fundamentais. E isso vale, eu tenho certeza, para todos. Ou essa empresa se elege nesse voto permanente em tempo real, que é a demanda, que é o consumo, que é o gasto do cliente. Ou a empresa se justifica, se viabiliza, se legitima, porque ela faz melhor o que outros estão fazendo, então ela vence a competição, porque ela entrega uma combinação de qualidade, preço e atendimento superior aos demais, mas é algo que outros também fazem, e a empresa ganha, e compete, e cresce, porque ela entrega um pacote melhor. Ou, na outra ponta, a empresa faz alguma coisa que ninguém mais está fazendo. Ela inova. Ela descobre um nicho de mercado novo e, durante algum tempo, ela vai estar ali obtendo uma sobre-remuneração, porque, na medida em que ela não tem competição, ela pode cobrar pelo que ela faz muito além do que custou produzir. Ela está sozinha na parada. Só que no ambiente de mercado isso não dura para sempre, ainda bem. Estou olhando na ótica do consumidor. Para o empresário seria maravilhoso ficar nessa situação para sempre, mas olhando para o funcionamento do sistema, é melhor que não dure muito tempo. É bom que a empresa tenha inovado, é razoável que durante algum tempo ela fique com uma sobre-remuneração, uma rentabilidade acima da média, mas à medida que outros perceberem que ali tem um nicho relevante e que aquela novidade vale a pena, outros ingressarão no mercado e trarão a rentabilidade dessa atividade para a média, o que significa que o ganho da inovação foi transferido para o bolso do consumidor. Essa é a lógica de funcionamento do mercado. Esses dois caminhos não são polares. Na verdade, as empresas buscam as duas coisas: fazer melhor o que outros estão fazendo e fazer algo que os demais ainda não estão fazendo, embora em algum momento farão. Como é que se chega lá? O caminho, primeiro caminho de fazer melhor o que outros fazem, é o caminho da eficiência, é da produtividade, é obter mais com menos, gerar uma unidade de produto com menos insumo, garantir atendimento, qualidade, prestação de serviço. Pequenos ganhos de produtividade podem significar tremendas conquistas em termos de crescimento. Se a produtividade numa empresa cresce 3,5% ao ano,
o faturamento dessa empresa dobra em 20 anos, só melhorando 3,5% a relação insumo-produto. Você precisa 3,5% menos insumo para gerar uma unidade de produto. Você dobra em 20 anos. Se a produtividade da empresa aumenta 5% ao ano, 1,5% a mais do que os 3,5%,